Passo número 8. Persistência. Você saberá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá em um poder considerado, confirmado e progressivo. A persistência é fator essencial no método de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas, geralmente são conhecidos como de sangue frio e às vezes cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que tem é força de vontade, que misturam a persistência, colocando-a por trás dos desejos, para assegurar a execução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para desistir ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos 13 princípios desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência, por todos os que acumulam dinheiro. Desejo fraco produz resultados fracos. Isso quer dizer que seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os 6 passos ditos no capítulo Fé e Confiança. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, assim como uma pequena quantidade de fogo produz uma pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada, colocando fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ouvir até o fim, depois volte ao vídeo Fé e Confiança, e comece, imediatamente, a seguir as instruções dadas, com relação aos 6 passos. O interesse com que seguir as instruções indicará claramente quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido, ainda, a consciência do dinheiro que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens, cujas mentes foram preparadas para atraí-las com a mesma certeza da água que se dirige para o oceano. Se você se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no vídeo sobre o poder. Cerque-se de um grupo de mente superior, e através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos vídeos Passo 3, sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções tracejadas nesses vídeos até sua natureza habitual, fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente, enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência do dinheiro nos diz que o esforço ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras, até que sua aplicação se tome hábito fixo. De nenhuma outra forma você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela.
assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á, voluntariamente, da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve, sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Através de persistente esforço de vontade, consegue se mexer, e finalmente, pega controle em um supremo esforço de vontade. Readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada, passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova, no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas, fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias, que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final, ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens, através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando, alcançam. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações, sem passar o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam como compensação qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material, o conhecimento de que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, a condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência, que a derrota, no fim, se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados, para nunca mais se reerguerem. Vemos os poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em frente da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos: se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso em nenhuma profissão. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto pode ser cultivada.
Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos: número 1. Propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro e talvez o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. O motivo forte faz superar muitas dificuldades. Número 2. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência ao perseguir o objeto de um desejo intenso. Número 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir esse plano até o fim com persistência. Número 4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. Número 5. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimentos, destrói a persistência. Número 6. Cooperação. Simpatia, compreensão harmoniosa com outros tendem a desenvolver a persistência. Número 7. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos conduz à persistência. Número 8. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias, nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Inventário de persistência, em 8 itens. Faça um inventário, determinando o que lhe falta. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos, que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes, profundamente enraizadas, dessa fraqueza. Ouça cuidadosamente a lista e encare-as com coragem, se realmente deseja saber quem é, e o que é capaz de realizar. Número 1. Fracasso em reconhecer e definir com clareza exatamente o que se deseja. Número 2. Procrastinação com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. Número 3. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Número 4. Indecisão, hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente. Número 5. O hábito de depender de álibis, em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. Número 6. Autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença, e nenhuma esperança para os que dela sofrem. Número 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. Número 8. O hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Número 9. Fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. Número 10. Vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota. Número 11. Falta de planos organizados por escrito, onde possam ser analisados. Número 12. O hábito de não mudar ideias, ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. Número 13. Ansiar, em vez de desejar. Número 14.
o hábito de aceitar a pobreza em vez de procurar riquezas, ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. Número 15. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber, sem dar o justo equivalente. Geralmente, isso se reflete no hábito de jogar, à espera de grandes negócios. Número 16. Medo à crítica, fracasso em criar planos e coloca-los em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo fica no topo da lista, porque geralmente existe no subconsciente, onde sua presença não é reconhecida. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas, de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes, por temerem as críticas que poderiam vir, se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo, conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia, após terem parado de estudar, por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida, em nome do dever, por temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida, da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios, por temerem as críticas que podem surgir, se falharem. O medo à crítica em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira, por medo à crítica de parentes e amigos, que possam desanimar suas ideias. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte, ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso, e o conhecimento, com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar, é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Faça uma pesquisa com as primeiras 100 pessoas que encontrar, e pergunte o que mais querem na vida, e 98% não serão capazes de lhe dizer. Se ainda assim, insistir por respostas, alguns dirão segurança, outros dirão dinheiro, outros felicidade, outros ainda fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, ganhar dinheiro sem se esforçar, mas nenhum será capaz de definir os termos, ou dar a menor indicação de um plano, pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos. Só reagem a planos e desejos definidos, através de constante persistência. 4 passos para a persistência, que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Passo 1. Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. Passo 2. Plano definido, expresso em ação contínua. Passo 3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. Passo 4.
Aliança amiga com uma ou mais pessoas, que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso, em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico, que conduzem à liberdade e independência de pensamento, que conduzem à riqueza, em pequena ou grande quantidade, que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo, que garantem oportunidades favoráveis, que convertem sonhos em realidades físicas, que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Concluímos que a persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um quociente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. Um inventário de persistência em 8 itens mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. 8 áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. 4 passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal, verá como o mal acaba indo embora.